Fala, nação! Bem-vindos ao meu canal, sou Carlos Jordan. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, já te peço logo, se inscreve no canal, deixa o like e faça parte da família rubro-negra, porque aqui somos todos Mengão. Então, vamos lá, assunto desse vídeo. Acho que todo mundo já viu, já está sabendo a entrevista do presidente Rodolfo Landim, do Fox Sport Rádio. Entrou lá ao vivo, os caras que estavam batendo nele direto, deu uma afinadinha. O único que foi um pouquinho mais ousado foi aquele Flávio Gomes, e um pouquinho o Sormani também. Toda hora tentava interromper o raciocínio do Landim, mas o Landim foi cirúrgico. Deu todas as explicações pertinentes, disse basicamente o óbvio. Várias das coisas que ele falou ali foi o óbvio, mas para nós, o principal, acho que foi sobre como o Flamengo está lidando com toda essa situação, como os jogadores estão se sentindo protegidos pelo clube, ao contrário do que vários jornalistas estavam insinuando. Um deles, por exemplo, é o senhor Flávio Gomes, dizendo que, e o senhor Eugênio Leal também, dizendo que o Flamengo estava obrigando seus profissionais a ir nas redes sociais a falar bem. Cara, o Landim explicou tudo muito bem. Concordei com ele 90% ali do posicionamento dele. Só discordo ainda que eu acho que o Flamengo poderia ter esperado um pouco mais para voltar aos treinos. Poderia, por exemplo, ter esperado essa semana. Mas o que ele disse, cara, fez total sentido. Total sentido. Coisa de testar, quem está com Covid, aí você isola, testa a família das pessoas. Assim, os profissionais do clube se sentem mais protegidos e até acolhidos pelo clube. Inclusive, eu entendi quando ele falou que o Flamengo poderia ser um exemplo, uma referência para as outras atividades no Brasil. É claro que ele não estava falando ali do cara que tem uma vendinha, uma lojinha. Falando de grandes empresas. Inclusive, empresas essas, grandes, onde vários desses jornalistas trabalham. Aliás, o pessoal do Bem Amigo no Sport TV, eles estão lá, né? Estão lá no estúdio. Aliás, o Caio Ribeiro ontem, no Sport TV, falou isso, né? Falou, né, que as organizações Globo nos deu todo o conforto, todo o protocolo para nós estarmos aqui. Então, foi isso aí. Basicamente, o Landim disse coisas muito óbvias sobre por que está treinando, porque todo mundo ficou, vai jogar contra quem? Vai jogar contra quem? Ué, treinar também é saúde. Os atletas estão fortalecendo o seu corpo, seu organismo, fortalecendo a mente. Cara, isso é tão óbvio. Poxa, todos nós, ficar em casa o tempo todo, cara, é desgastante. Você em casa, no ócio, cara, acaba pensando até algumas besteiras. Você tenta se distrair como dá, mas ficar só em casa, só comendo. Daqui a pouquinho eu vou estar como? É complicado, cara, é complicado. Então, depois teve repercussão dos principais programas, Bate-Bola Debate, por exemplo, Zé Elias, decepção, falou um monte de besteira. No Expediente Futebol Normal, aquele Eugênio Leal, antes de falar as besteiras dele. No Jogo Sagrado, me surpreendeu Edmundo. Cara, o Edmundo, que eu achei que de repente fosse largar o aço. Pô, Edmundo mandou bem, ué. Se o clube tá seguindo os protocolos, se os jogadores estão protegidos, por que não treinar? Cara, o Edmundo concordou. Zinho, mais uma vez, largou o aço também, falando que o quanto tem muita gente aí na rua, que o Flamengo poderia servir de exemplo sim. Claro, tem aqueles outros lá que são antes e sempre vão ser antes. E no linha de passe, não esperava menos do senhor Jean Oddi, que é um daqueles esquerdistas extremistas, falou lá as abobrinhas dele, comedido, tomou um processinho do Flamengo. Então ele mesmo falou que estava tendo que se controlar, se segurar. Quem me decepcionou muito foi o Mauro César. Continuo respeitando ele, mas discordo de quase tudo que ele falou lá. E o Paulo Andrade. Paulo Andrade, pô, gosto pra caramba. Excelente narrador, mas
porra, eu não ligo de ouvir a crítica. Eu, como acabei de dizer agora, discordo de muita coisa que o Mauro César falou, mas continuo respeitando o Mauro César porque ele criticou, mas sem apelar muito pro lado pessoal, tipo Flávio Gomes, ou o seu Jean Oddi. Essa coisa de chamar de homicida, de que está preparando uma tragédia, de desumano, de pessoa pequenininha. Mauro, ele criticou mais as ações, criticou a fala, não criticou a pessoa. Pô, já o Paulo Andrade usou meio que desonestidade intelectual. Colocou palavras na boca do Landim que ele não falou. Vocês assistirem o vídeo da parte 3, vocês vão ver que o Landim, quando vai falar de política, ele fala, não estou falando agora do Covid-19, estou falando de um grande mal, de uma doença que está assolando o Brasil, que é essa divisão política. Pô, todos nós estamos vendo. Realmente, hoje em dia, aqui no Brasil, está muito 8 ou 80. Se você fala do Bolsonaro, você é petralha. Se você fala do PT, você é gado. Quer dizer, não está tendo meio termo. Então, basicamente, o Landim estava falando nisso. Pô, o Paulo Andrade veio falar que o Landim coloca o Covid como secundário, como algo secundário. Pelo amor de Deus, ele não falou isso. Ele não falou isso. Já lá no Bem Amigos, aquilo de sempre, o Galvão, ele fica ali meio em cima do muro, tal. Casagrande, como sempre. As coisas, se diz que é democrata, mas não concordou muito com a carta que o Flamengo escreveu, não era o momento. Caio já foi mais comedido, falou que concordou com a carta, não achou nenhum erro. Cara, o Caio é um que vai acabar sendo mandado embora ali. Mas disse, por exemplo, que ele concorda mais com o que está acontecendo no futebol de São Paulo. Volta para os 4 ao mesmo tempo, volta os 4 ao mesmo tempo. Ou seja, é uma opinião, cara, que você respeita. Até porque, basicamente, eu também discordo do Flamengo ter voltado muito antes. Muito antes. Mas também eu não tô nessa de que tem que esperar os outros voltar, porque senão vai ter um ganho esportivo. Ô, meu irmão, cada um na sua realidade. Se o Flamengo tem condições de voltar antes, a gente não pode igualar pela mediocridade. Como o Landim falou, o Flamengo não pode ser penalizado por ter uma estrutura se os outros não têm. A repercussão, claro, foi do jeito que eu já imaginava. Eu sabia que 90% desses jornalistas não iam dar o braço a torcer, porque por mais que eles fiquem falando que não é político, tem política envolvida no meio sim, os caras deixam os ideais ideológicos deles e falarem, espumarem pela boca. Só vê o Antero Greco, ontem também no programa lá Bate-Bola, chegou a dizer que pessoas que lutam pela vida e outros que fazem de tudo para causar mais mortes. Sabe, dando esse tipo de indireta podre, essa coisa feia. Como é que o Landim tá fazendo de tudo para causar mais mortes, está testando. Aliás, vários países que estão realmente controlando a Covid-19, o que eles mais fazem é testar. Estou querendo dizer que, estou querendo insinuar que pelo fato do Flamengo estar testando, aí pode fazer com que o governo não teste outras pessoas. Cara, que uma coisa tem a ver com a outra? Como se o Flamengo comprar teste fosse faltar teste para os outros. Cara, eles usam assim uns argumentos que dá vontade de vomitar, cara. Quer criticar, dizendo que está cedo voltar a treinar? Porra, beleza. Criticar que essa data de 14 de junho para voltar ao futebol carioca é muito cedo? Beleza, eu também acho que é muito cedo. Eu também acho que não vai acontecer. Mas atacar o lado pessoal, dizer que o cara é homicida, que é genocida, que está alinhado com o Bolsonaro, cara, foi como o Landim falou. Gostemos ou não do Bolsonaro. Aprovemos ou não aprovamos esse atual governo. Foi eleito democraticamente. Fazer o quê? Ele, como presidente, ele não pode simplesmente, como presidente do Flamengo, ele não pode simplesmente dar as costas ao governador porque não é do partido que de repente ele gosta. Ele não pode virar a cara para o presidente da República porque não é do partido que ele gosta e 90% dos jornalistas não gostam.
Eu não estou dizendo para ele lá, por exemplo, dar camisa. Isso eu achei um erro. Isso eu achei um erro. Você dá uma camisa do clube ao presidente lá num momento como esse. Mas ele lá, ok, saía do jogo. Caramba, cara, tô vendo aqui Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Quase saiu o gol do Haaland. Putz, caramba, perdi o raciocínio. Retomando. Uma coisa que o Landim falou, por exemplo, que ele como presidente do Flamengo, ele tem que deixar a posição política dele individual de fora ao lidar com os poderes que regem o nosso país. Foi basicamente o que eu disse alguns vídeos atrás. Ele disse aquilo que eu disse. A torcida do Flamengo, 40 milhões de brasileiros, é plural, cara. Tem várias visões políticas, vários ideais religiosos. Então, basicamente é isso. Foi uma ótima entrevista que o Landim deu no Fox Sport Rádio. 1 hora de entrevista. Aliás, um adendo. Cara, o Benjamin Bach, Fox Sport, parabéns. Cara, o cara tá revendo os conceitos dele. Ele mesmo falou que no início dessa pandemia ele estava radical igual os outros, mas que ele agora está começando a pensar, tipo, pô, e se essa coisa se estender, a gente vai ficar em casa pro resto da vida? Ele está começando a refletir um pouco mais, se pondo no lugar do outro, coisa que muita gente não faz. Esse pessoal, eles pedem pra gente se pôr no lugar deles, mas eles não se põem no lugar dos outros, não tenta ver o que há por trás do que a outra pessoa está falando ou está pensando. Então, é isso aí. O vídeo ficou meio longo. Obrigado por acompanharem o canal Carlos Jordan. Deixe aquele like, fiquem seguros e assistam a entrevista completa aí, deve ter no YouTube, nos canais do Fox Sport. E tirem suas conclusões sobre tudo que disse o Landim. Muito do que ele falou concordo, discordo de uma coisinha ou outra, mas é assim que as coisas funcionam numa democracia. Vamos atacar as ideias, não as pessoas. Valeu.